os aviões russos teriam retirado minas, ao longo do corredor seguro da Ucrânia, para navios de grãos. A Casa Branca diz que a Rússia está executando os seus próprios soldados por não seguir as ordens. O veterano de Wagner visita o próprio túmulo após o relatório confuso da Kia. 3 caldeiras pegaram fogo, em uma usina térmica em Moscou, Suíça, para estabelecer os primeiros dispensários legais de cannabis na Europa, em meio ao projeto piloto. 55 quilos de cocaína apreendida em veículo diplomático, na fronteira turca-búlgara, supostamente do enviado diplomático brasileiro. O governo dos Estados Unidos da América diz que planeja ir depois de bens legais ligados ao comércio ilegal de fentanil, em nova estratégia. O remake Resident Evil 4 se aproxima da marca de 5,5 milhões de vendas, de acordo com a Capcom, com as vendas do Street Fighter 6 chegando. Conquistou oscila para lucrar no terceiro trimestre em parques temáticos, sem fio, enquanto as perdas de pavão estreitas. Reivindicações da IDF. O morador de Gaza diz que o Hamas prevendo evacuações e milhares retornam ao norte. Israel culpa o Egito por mísseis do Irã, libera imagens de satélite da base militar secreta, perto do Cairo. A 7ª pessoa com conexões com o Canadá morto nas hostilidades de Israel-Hamas, 2 ainda desaparecidas, diz Assuntos Globais. Na Turquia, o Ministério da Família entregou a família a Yazidi, ISIS, à qual a sequestrou e supostamente vendeu. A Suécia não expulsará o homem por trás das recentes demonstrações do Alcorão, apesar da ordem de deportação. 3 meses atrás, a Suécia estava reexaminando a licença de residência de refugiados iraquianos, que queimou o Alcorão. Casamentos do fim de semana, onde os casais vivem separadamente, ganham popularidade no Japão. Os jovens europeus têm maior probabilidade de parar de dirigir e ter menos filhos, para salvar o planeta. A maioria na Alemanha apoia a proibição de fogos de artifício privados de véspera de Ano Novo, não apenas em Leipzig. O bilionário Securities da cidadela de Ken Griffin nega ridícula afirmou que isso afundou o terraform de Kwon. Yuga Labs, concedido 1,5 milhão de dólares americanos na luz da violação de marca registrada do Clube de Macaco entediado. O projeto de lei do Reino Unido para apreender criptografia ilícita finalmente se torna lei. CryptoKing do FTX, diz ao juiz que elegeu sob aconselhamento jurídico. O fundador do FTX, Sam Bankman-Fried, testemunha a presença fora do júri, pois o juiz decide o que ele pode dizer. Crypto Exchange dos FTX move grandes quantidades de criptografia para outras trocas. Pinto dos senadores da NHL, a serem suspensos 41 jogos por violar as regras de jogo da NHL. O jogador do Newcastle United Sandro Tonali, para perder o resto da temporada e o 2024 Euros, após 10 meses de proibição de violações de apostas. Os primeiros jogos do Florida Man apresentarão a luta de barriga de cerveja e a pista de obstáculos de prisão para a prisão. NBA grande Jason Kidd torna-se parte do proprietário das raízes de Oakland da USL. A Rússia diz que criará laços estreitos com a Coreia do Norte em todas as áreas. Zakharov relatou que o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Galuzin, se reuniu com o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã. Eslováquia anuncia o fim da ajuda militar para a Ucrânia. Josep Borrell após o discurso de Orbán, ninguém obriga a Hungria a ser membro da União Europeia. Sinn Féin para levar o campo da Irlanda Unida para as capitais europeias. Na Alemanha, os ataques nacionais têm como alvo cena musical Newsy. Riqueza espanhola, em paraísos fiscais, quebra um recorde de 140 bi euros. O principal funcionário econômico da China por uma década, o ex-primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, afastado por Xi, morre em 68. Narayana Murthy diz que a cultura de trabalho da Índia deve mudar, diz que os jovens devem trabalhar 70 horas por semana. A Irlanda muito no limite de quantos refugiados ele pode acomodar, diz Toises Varadkar. Cidadãos não irlandeses são 12% da população, o censo mostra.
Donald Trump Jr. culpa o FBI por tiroteios no Maine. O juiz reduz as regras recentes de Nova York, restringindo o licenciamento de armas como inconstitucional. O juiz diz que os distritos do Congresso e Legislativo da Geórgia são discriminatórios e devem ser redesenhados. No Canadá, o crescimento da morte com assistência médica estável, à medida que o número de profissionais cresce antes da expansão, em 2024. A Clínica de Saúde Virtual da Amazon agora pode tratar os pacientes para tosse, resfriado ou gripe. 3 pessoas foram editadas gene, em um esforço para curar seu HIV. O resultado é desconhecido. O surto de diarreia sem precedentes entra em erupção no Reino Unido, pois os casos aumentam 3x acima. Na Irlanda, aumentam em casos de criptosporidium relacionados a viagens. Também solicitam aviso, há um mês na Nova Zelândia. Link genético descoberto entre endometriose, o crescimento de tecidos semelhantes ao forro de tecido do útero fora do útero e distúrbios intestinais. Cobertores ponderados melhoram o sono em crianças com TDAH, mostra o estudo. Crianças mais novas em sala de aula com TDAH com a probabilidade de manter o diagnóstico na idade adulta como alunos mais velhos, encontrar cientistas. Pessoas com autismo menos propensas a sucumbir ao efeito do espectador, encontra a dupla de pesquisa do filho da Universidade de York. Megafauna, grandes extinções animais no final do Quaternário, estão ligadas à expansão da faixa humana. Não há mudança climática. Basta parar o pó de laranja de petróleo, sobre a réplica do maior dinossauro do mundo no Museu da História Natural. Evolução fungal descoberta, micena agora pode invadir anfitriões vivos. Pittsburgh entre as melhores cidades dos Estados Unidos para ser um vampiro. Mulher experimentando ruídos de farfalhar, aranha e seu exoesqueleto removido de seu ouvido. O Google Maps está recebendo novas atualizações de pesquisa alimentadas por IA, uma interface de navegação aprimorada e muito mais. A nova ferramenta de IA generativa da Amazon permite que os anunciantes aprimorem as imagens do produto. Boston Dynamics transformou seu cachorro robô em um guia turístico falante com chatbot. Google para executar cabos na internet para as ilhas do Pacífico. Na Austrália, acordo nos Estados Unidos da América, Vocus selecionado como parceiro de escolha para o Google, para entregar um novo sistema de cabos submarinos, conectando a Austrália aos Estados Unidos através do Pacífico Sul. A Clínica de Saúde Virtual da Amazon agora pode tratar os pacientes para tosse, resfriado ou gripe. Os problemas de fornecimento do PlayStation 5 finalmente corrigiram depois de 3 anos, diz a Sony. Vê um feriado realmente forte para as vendas do PlayStation 5. Spider-Man 2 é um grande motivo. A válvula libera oficialmente o Steam VR 2.0. Ainda mais que o GTA 3, Skyrim provou ao mundo que os jogos do mundo aberto eram o lugar para estar, diz o ex-desenvolvedor da Bethesda. Advogado da privacidade desafia os scripts de detecção de bloqueio de anúncios do YouTube, na lei da UE. Do Douyin, TikTok na China, as vendas de beleza atingiram 13,6 bilhões de dólares americanos nos 3 primeiros trimestres de 2023. A controversa conta de segurança online do Reino Unido, finalmente se torna lei. Michigan House passa a proibição, em defesas de pânico gays e trans, que são crimes violentos contra indivíduos não heterossexuais, por causa de um suposto avanço sexual indesejado deles. Desanimado, como a Coreia do Sul defende a lei de sodomia militar, pela 4ª vez, e o Tribunal Constitucional defende a punição de soldados, por atos homossexuais. O Conselho de Administração do BCE decidiu manter as 3 principais taxas de juros do BCE inalteradas. Yellen diz que o PIB dos Estados Unidos da América é um bom número forte, pode manter os rendimentos de títulos mais altos, pois o aumento do rendimento é devido à economia forte, não aos déficits. A economia dos Estados Unidos da América brilha em vermelho coente com um PIB de 4,9%, lendo para o terceiro trimestre. Canadá para interromper o imposto sobre o carbono sobre o óleo de aquecimento doméstico,
Por 3 anos, 95% do comércio bilateral da China estão em RUBs e RMB. A London Metropolitan Holdings pretende o principal projeto na Malásia. A Xiaomi revela a Xiaomi Perus, um sistema operacional humano férrico projetado e adaptado para conectar dispositivos pessoais, carros e produtos domésticos inteligentes em um ecossistema inteligente. A Xiaomi anuncia a Xiaomi 14 Series, a Xiaomi Perus e outros produtos IoT no evento de lançamento de Pequim. Xiaomi 14 Pro estreia com nova câmara de abertura variável, atualizações de hardware e modelo opcional de titânio. A Qualcomm usará Samsung Foundry e TSMC para fabricar chips Snapdragon. Apple para vender MacBooks de 12 polegadas e 13 polegadas, por dólares americanos 700 ou menos. Qualcomm se concentra na embalagem local de chips de PCIe, na Índia com o Tata Group. Nós, caça, greve aos sites vinculados ao Irã na Síria, em retaliação por ataques às tropas dos Estados Unidos da América. Alegadamente, nenhum consenso ainda entre os grupos armados iraquianos, ao ingressar na guerra do Israel-Hamas. 19 tropas americanas têm lesão cerebral traumática, após ataques de drones no Iraque e na Síria. Sui Qikun se torna primeiro cientista chinês para ganhar o Prêmio de Física Internacional. A asteroide orbitando a Terra é um pedaço da Lua, diz um novo estudo. O jato de caça chinês chegou a 10 pés, a 3 metros do bombardeiro dos Estados Unidos da América sobre o mar da China Meridional, diz os militares dos Estados Unidos da América. Em Taiwan, o ex-coronel recebe 20 anos, por espionagem para a China. No Canadá, Otwell diz que o CSS o avisou, ele ainda seria alvo de Pequim, depois de deixar a política, e o Canadá tem sido um sapo em água fervente na interferência chinesa. A Boeing perde 1,6 bilhão dólares americanos em menos entregas de aviões e custos mais altos para a Força Aérea, como a Boeing perdeu mais de 1 bilhão dólares americanos em cada um dos 2 novos jatos do presidente para a Força Aérea ONU. Volvo para expandir a produção X30 SUV, para Ghent Plant. O Fiat Fastback é uma versão abastada, do SUV que custa $159.990. A BP busca EV Charging Network, com 100 milhões de dólares americanos em ordem de carregadores Tesla Ultrafast. A Ford acerta os freios em 12 bilhões de dólares americanos em gastos com V, porque os V são muito caros. As ações da Mercedes-Benz caem 6%, à medida que o lucro cai. Seu CFO reclama dos preços brutais da EV. A Nissan não vai eletrificar suas picapes tão cedo. Os Beatles para lançar a música final emocional, nomeados no On Elf. Taylor Swift lança registrado o álbum 1989, versão de Taylor's, e Taylor Swift volta em fileiras bilionárias, com o sucesso de bilheteria e Eras Tour, o perseguidor de V do BTS, preso pela polícia. Novo filme de Looney Tunes da Daydart explodiu vindo da Warner Bros., GFM Animation. Caracnigdley para estrelar a concepção da sci-fi distópica, na qual o governo assumiu o controle sobre a paternidade, lançamento de Fortitude para a FM. O diretor de Fantastic Beasts diz que a franquia foi estacionada pela Warner Bros. Na Malásia, o Ministério da Educação defende a Semana da Solidariedade Palestina para escolas, faculdades. França para fornecer 54 toneladas de ajuda humanitária a Gaza. Sentenças do Qatar: 8 veteranos da Marinha Indiana até a morte, para espionar Israel.